Olá, depois de muita demora tá aqui de novo um novo vídeo pra vocês. Como vocês já devem saber, meu nome é Hisoka. E agora eu vou mostrar pra vocês um jogo de Playstation 1. O nome desse jogo é C12 Final Resistance, lançado em 2001, um jogo de tiro em terceira pessoa, desenvolvido pela Sony e publicado por ela mesma, e com um sistema de jogo apenas single player. Então, o conceito do jogo é bem simples. Ele se passa no futuro, onde aliens invadiram a Terra na tentativa de coletar todas as fontes de carbono da Terra. E o próprio nome do jogo, C12, faz uma referência a isso, ao tipo de carbono que é o mais abundante entre os isotipos de carbono. Eu não vou explicar muito isso porque eu mesmo sou horrível em química, eu quase não entendo droga nenhuma disso, e eu só passei mesmo, só completei o ensino médio porque aqui é Brasil, porque se fosse pra saber mesmo, acho que eu estaria lá até hoje, mas enfim. Nós jogamos com o Tenente Riley Vaughan. Ele é um soldado com partes robóticas e ele é um membro da resistência. O jogo é bem simples, se resume a fazer missões que vão lhe dar itens, entendeu? Você vai achar itens que vai permitir com que você passe em locais que você não conseguia passar antes. É bem simples e direto. É bem fácil de entender o que você tem que fazer, mesmo se você não entender inglês nem nada do tipo, entendeu? Você já vê o que você tem que fazer lá, vai até tal lugar e pronto. E você, no caminho, você vai matando aliens, vai matando ciborgues, coletando armas e chaves, coisas do tipo, para você avançar no jogo. Bem, vamos lá, vamos dizer exatamente os pontos positivos e os negativos do jogo. Só pedindo para não comparar com os jogos de hoje, porque isso não tem cabimento, é óbvio. Porque são épocas diferentes e tudo mais, então só estou dizendo pontos prós e contras, não é nenhuma análise direita, é só a minha opinião sobre o jogo, porque caso você já tenha jogado ele, queira jogar novamente, não se lembre, ou está conhecendo o jogo agora, para você saber exatamente o que você vai enfrentar no jogo, né? Muito bem, vamos lá. Riley chega numa nave juntamente com o Coronel Grissom e a Doutora Carter, que auxiliam quase todo o jogo, e aí você tem toda a explicação da situação ali, o que você tem que fazer. Até aí tudo bem, mas vamos lá. Pontos positivos do jogo. Primeiro, a questão das armas. Só tem uma arma branca, que é a lâmina lá que ele usa desde o início e pode usar até o final também. Tem armas de fogo que são bem variadas, até tem algumas do lado humano, outras do lado alien, mas tem armas de plasma, tem lançadores de granada, de míssil, tem rifles também. Enfim, é bem variado até, com um modelo meio viajado, né, por causa da temática que é do futuro e tudo mais, mas disparam lasers também, tem alguns, mas é bem legal. Todas as armas, elas, além do disparo normal delas, que é no X, tem um disparo concentrado, que tem um ataque concentrado, que é no quadrado. Em todas, até na lâmina. A lâmina também, e isso com certeza causa um dano maior. Outro ponto positivo é o cenário. O cenário é bem diversificado, até é legal, você vê que é variado, tudo mais. Ele não fica repetitivo, ele só começa a ficar repetitivo quando você já está lá pro final, mas aí, como eu falei, você já está no final e daí rapidinho você termina, e isso não chega a incomodar, pelo menos não chegou a me incomodar. A questão da textura também é legal, é bem feita pra época e tudo mais. As cutscenes são legais, os diálogos são bem feitos também, e as missões são variadas, raramente elas se repetem às vezes, mas isso não causa nenhum aborrecimento, também não incomoda. Você tem uma sensação de que está progredindo no jogo, o que é importante, né? E isso é justamente por causa dos cenários diferentes que são variados. Os inimigos eles são bastante variados, até não tem aquela grande diversidade, mas tem vários. Tem alguns inimigos robôs, máquinas, né? Lógico, tem alguns humanoides, robôs, androides, enfim. Tem inimigos aliens também de vários tipos, insetos gigantes. Os quebra-cabeças também, os puzzles são diversificados. A maioria consiste mais em você pegar a chave de um lugar e levar até o outro, mas entre esses tem outros tipos também, que deixa legal e varia, não deixa muito repetitivo. Agora sim, os pontos negativos do cenário mesmo. Quando você está num local fechado, normalmente a maioria é muito repetitivo, entendeu? Mas como eu falei, isso é mais lá pro final. No início nem tanto. As texturas, apesar de serem legais, tem uma coisa que sempre me irritou no PlayStation 1, sempre, em quase todos os jogos, se não for em todos, que é a instabilidade das texturas. Parece que elas estão tremendo. Isso quando eu jogava no PlayStation, o mesmo jogo do PlayStation 1, no PlayStation 2, por exemplo, no Nintendo 64, vamos dizer, quando tinha algum jogo desse tipo, quando era de cenário aberto ou semi-aberto,
as texturas você via que no Nintendo 64 ela não tremia, a textura era fixa lá. É lógico que são mídias diferentes, um era cartucho, era chip, o outro era CD, mas enfim, isso sempre me irritou um pouco no jogo, porque parecia que estava tremendo, onde não deveria tremer, entendeu? E quando você tinha partes no jogo que, se você tá num lugar fechado e ia andando tipo num túnel, por exemplo, a textura ela tinha um efeito meio psicodélico, parecia que ela estava fechando, o lugar estava diminuindo, se você não sabia se aquilo era do jogo ou se era um erro mesmo, um efeito lá da textura que estava instável, enfim, é estranho, mas não é um ponto crucial em si, pelo menos não para a época, né? Outro ponto também, quando está no lugar fechado, é a câmera. A câmera é horrível. É horrível. E isso já implica diretamente na jogabilidade. Por quê? Porque, por exemplo, em Resident Evil, tem as câmeras lá fixadas em cada lugar. Independente do ângulo que você esteja, do ângulo que ela estiver, você vai apertar o botão, ele vai fazer aquilo. O botão anda para frente, independente do ângulo, aquele botão vai fazer o personagem andar para frente. Nesse daqui não. Você está andando para frente, vamos dizer, você está lá andando, normal, está pressionando para ele seguir, aí a câmera muda, ela não muda tipo do Resident Evil, ela se movimenta, e muda o ângulo de visão. Ao invés de ele pelo menos continuar se movimentando enquanto você deixar o botão apertado, e daí sim só mudar a função depois que você soltar e apertar novamente, não. Independente se você está lá, ela muda o ângulo e automaticamente aquele botão já muda de função. Então você às vezes fica indo, voltando, indo que nem um otário, entendeu? Fica muito estranho. Você se acostuma depois de um tempo, mas até se acostumar você passa raiva. Um ponto legal desse jogo é que você tem uma visão em primeira pessoa. Resident Evil Revelations, por exemplo, tem aquela visão que você analisa todo o local, você checa ver itens chaves, locais para você verificar, enfim, mostra os detalhes importantes do local, escaneia o local. Quando você fica com a visão do Relive, você também tem algo parecido. Você vê itens chaves, inimigos, quantos de dano eles têm, qual a resistência deles, enfim, é legal. E você pode assim acertar um headshot, por exemplo, na cabeça de um alien, que mata ele na hora, o que facilita bastante o jogo. O sistema de combate do jogo é outro ponto negativo, na minha opinião. Por quê? Porque você tem que se adaptar a ele, entendeu? Você se adapta a ele. Depois que você se adapta, melhora consideravelmente a dificuldade do jogo, porque pra mim a dificuldade do jogo está na jogabilidade, não nos inimigos em si. Mas uma vez que você consegue se adaptar à jogabilidade, facilita bastante, porque ele fecha a mira no inimigo, mas não é que nem nos outros jogos que, independente de como você se mover, ele vai ficar atirando no inimigo. Isso não acontece. Dependendo de como você se movimentar, ele vai atirar para outro canto, apesar da mira estar no inimigo. A maioria das vezes, quando você vai enfrentar dois ou um inimigo mesmo, você coloca a visão em primeira pessoa, você vai ficar parado, vai ficar vulnerável, mas pelo menos você vai acertar eles mais rápido e vai matá-los mais rápido. Os chefes não são difíceis em si, basta você cair para cima mesmo e atirar neles. Não tem esse negócio de se esconder para depois atirar, não tem. Parte pra cima mesmo e mata, porque senão vai ser impossível você zerar esse jogo. Então, minha dica é: o jogo é bom. O jogo é bom, na minha opinião, pelo menos, senão não estaria aqui. Mas se quer uma dica, ignora a jogabilidade, tente se adaptar a ela, entendeu? Considere a época que foi feito, mesmo para aquela época que já tinha jogos com jogabilidades bem melhores. Mas é um jogo legal, que se não tivesse esse problema, se a jogabilidade, na minha opinião, fosse um pouquinho melhor trabalhada, seria ótimo. Mas tem como contornar esse problema, entendeu? Da câmera principalmente. Tem como contornar e você acaba se divertindo. Então, espero que tenham gostado do jogo. Eu só tinha isso mesmo pra falar, não foi nenhuma análise de fato, foi só o que eu achei do jogo e o quanto eu gostei dele e que eu acho que vocês deveriam jogar, experimentar pelo menos. Desculpe se eu errei alguma informação, se eu omiti algo. Não se esqueça de avaliar e comentar sempre com respeito. Se não está no canal e gostou do vídeo, se inscreva. Abraço a todos e até mais. Loud and clear, Recon 2 will do.